Bem-vindos a mais um Integra Talk. Sempre aquele bate-papo descomplicado, descontraído, sobre os temas mais importantes que gravitam aí na proposta pedagógica da Escola Integra. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com a teacher Bruna Martins. A Bruna hoje é nossa diretora pedagógica e ela também é responsável pela implantação e execução de todo o projeto de bilinguismo aí da Escola Integra, né, Bruna? Isso mesmo. Aí eu vou falar um pouquinho do currículo da Bruna, que eu vou ter que ler aqui, vou ter que pegar uma cola. Bruna é formada em letras, me corrija se eu estiver errada, tá? Com ênfase em língua portuguesa e inglês. E é mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Viçosa, certo? Certíssimo. Bruna, conta pra gente como é que você veio parar aqui. Saiu lá de Viçosa, não sei se foi, e veio parar aqui na Escola Integra. Conta pra gente a sua história. Lu, foi uma longa trajetória até chegar aqui em Juiz de Fora, né? Eu fiz a graduação, o mestrado, né, em Viçosa. E aí terminei o mestrado em 2014. E aí fui dar aula numa escola onde eu fui ser aluna, né, aqui próxima à região de Juiz de Fora. E estava super feliz. E aí depois já emendei numa outra escola também. E fiz um processo seletivo para ser uma coordenadora regional de um projeto bilíngue de uma grande rede. Sempre professora de inglês. Sempre professora de inglês, né? Dei aula de língua portuguesa, já dei aula de arte, de redação, mas a minha paixão sempre foi o inglês, desde pequenininha. E aí vim para Juiz de Fora, encontrar com algumas amigas, né, para a gente despedir, porque eu estava mudando, ia para Belo Horizonte, até que eu fui parar num evento da Ensine. E aí, lá nesse evento da Ensine, foi a primeira vez que eu vi, né, o Makerley, o Alfredo, apresentando a Escola Integra. E aí, quando terminou o evento, o Alfredo pegou, a gente conversando, ele, poxa, eu não sabia que você vinha. Eu falei assim, eu também não, vim de paraquedas aqui pro evento. E ele, você fica até que dia? Eu falei assim, eu já estou indo embora, porque estou indo para BH, acabei de assinar um contrato e tudo. Ele, não, peraí, que contrato é esse? Aí eu fui explicar para ele, conheci a coordenadora regional de um grande projeto, né, bilíngue. E aí ele pegou e falou assim, poxa, a Integra ainda, a gente está precisando de uma peça para fechar e formar a equipe. Você não topa ter uma conversa com o César e com o Gabriel? Que são os fundadores. Que são os fundadores, né, da escola e tudo. Eu falei assim, olha, Alfredo, acho que não vai dar e tudo. Ele, não, vamos, então tá bom. E aí eu lembro direitinho, estava saindo dessa outra escola, 6h20 da noite, assim, o César me liga de chamada de vídeo. E naquela época não era, né? Todo mundo comum, né? Não comum, aquela coisa toda. E ele falando 100% inglês comigo, me sabatinando, me relembrou a época da faculdade, aquela coisa toda. Vamos ver se ela sabe falar inglês mesmo. Exatamente. E aí foi uma entrevista muito bacana, mais de 1 hora de perguntas ali sobre conceitos sobre educação bilíngue, bilinguismo e tudo. E aí, no outro dia, eu já estava aqui em Juiz de Fora, já para assinar o contrato. E aí foi isso. E aí, em 20, né, eu fiquei na Integra como professora da educação infantil para as turmas do Pre-K4 Kindergarten. E aí trabalhei com eles o ano de 2020 inteiro e já começando a escrever o currículo autoral da escola. E aí, no final de 20, né, eu já recebi a proposta para ser liderança de Global Challenge. E aí fiquei de 21 até agora como liderança de Global Challenge e esse ano na direção pedagógica. Muito legal. Isso tudo aí. É uma trajetória bem bacana, né? Agora, a gente, durante esses últimos Integra Talks que a gente teve, a gente estava falando sobre os pilares, né? Como se organiza a proposta pedagógica da Escola Integra, pilar de excelência acadêmica, desenvolvimento socioemocional, a Elisa veio falar para a gente. E aí, como você é diretora pedagógica, mas você também continua como líder de Global Challenge, certo? Como é que funciona esse pilar? Fala um pouquinho para a gente. Eu sei que não estava planejado, não, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho dele. O pilar de Global Challenge é um pilar que ele vai conversar, de fato, com a globalização e com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis aí, propostos pela ONU. Então, a gente tem 17 grandes objetivos para a gente fazer do nosso planeta um planeta melhor até 2030. Isso foi feito em acordo com a Agenda 2030 e o pilar de Global Challenge ele é estruturado, né, para que a gente possa
dar conta, de fato, de formar um cidadão que vai ser mais consciente, mais crítico, reflexivo da postura dele no planeta, e ele vai fazer isso por meio da língua inglesa. Então, a gente vai trabalhar ali, por exemplo, igualdade de gênero, fome zero, agricultura sustentável, desigualdade social, paz e justiça entre instituições, mas uma variedade de assuntos, mas sempre por meio da língua. Então, é onde o pilar de Global Challenge atua. Né? Muita gente ainda enxerga o Global Challenge como pilar de bilinguismo, ele é um pilar bilíngue, assim como o irmão dele de Innovation, mas a gente trabalha, de fato, os nossos componentes curriculares por meio da língua. Então, essa é a grande sacada. Então, a missão de Global Challenge, de fato, é ter um cidadão global, um cidadão do mundo, e que vai usar a língua para interagir e se comunicar nesse mundo globalizado. Entendi. Então, agora vamos focar no tema central, que é o bilinguismo, que tanta gente tem tanta dúvida, né, Bruna? Sim. O que a gente vê aí é tanta escola se chamando de bilíngue e a gente sabe que não é bilíngue. E aí eu queria que você explicasse primeiro o que é ser uma escola bilíngue. Tem que atender a alguns requisitos. Que requisitos são esses? Como funciona? Para depois a gente tirar algumas dúvidas que a gente já tem. Eu tenho várias dúvidas aqui, que são de perguntas que muitas famílias que vão conhecer a escola fazem. Então, eu já selecionei algumas dúvidas e aí eu vou te perguntando e eu acho que a gente vai conseguir esclarecer bastante esse tema tão, né, importante aí, que é a questão do bilinguismo. Então, vamos começar. Vamos lá. Né, do zero. O que é uma escola bilíngue? O que ela tem que ter para ser bilíngue? Uma escola que é bilíngue ou que tem a proposta de educação bilíngue, de fato, ela tem que promover componentes que sejam ensinados por meio da língua. Né? No caso da Integra, é a língua inglesa, mas a gente tem escola que vai trabalhar a língua espanhola, a língua francesa. Né? Então, precisa-se de uma outra língua para, de fato, você promover esse ambiente. E aí, desde 2020, né, a gente teve, ainda não foi homologado, mas as diretrizes nacionais para a oferta da educação plurilíngue no Brasil. Então, é um documento, né, que, a princípio, ele fala muito das línguas de prestígio, como inglês, francês, espanhol, não fala tanto das línguas de fronteira, dos países vizinhos, da Libras, por exemplo, que é uma língua adicional, que é uma segunda língua também, mas ele foca muito nessas línguas de prestígio, que é a língua inglesa, francesa e espanhol. Então, o que eles falam? Que uma escola que quer ser, de fato, intitulada Escola de Educação Bilíngue, ela precisa, primeiro, ter um currículo autoral integrador. A partir do momento que você tem esse currículo, né, que vai conversar com todas as outras componentes por meio da língua, essa é a primeira etapa. Após isso, você precisa também focar em formação de professores. Então, os professores, eles precisam ter uma pós-graduação, uma especialização em educação bilíngue e bilinguismo. Os professores precisam também de uma proficiência linguística, né, adequada também, assim como os estudantes também precisam. Então, esse documento fala que alunos, ao final do 6º ano, ao final do 9º ano, em ensino médio, precisam ser submetidos a exames internacionais, porque hoje ainda o Brasil não dá conta de fazer esses exames, então a gente precisa ser avaliado por um critério europeu, por exemplo, que é o CFR, que é o quadro mais utilizado, mas existem hoje também quadros americanos, mas o mais comum, né, o mais popular, de fato, é o CFR. A gente precisa também de uma carga horária mínima, não é? Então, para a educação infantil e anos iniciais, né, tem que ser de 30% a 50%, e anos finais também. E ensino médio, 20% do tempo, né, da grade curricular também precisa ser por meio da língua. Então, esses são alguns dos critérios, né, que a diretriz traz. Né? Então, a Integra, como ela nasce dentro desse modelo da educação bilíngue, a gente conseguiu adequar toda a proposta da escola, já seguindo as diretrizes, mas ela ainda não foi homologada. Então, o prazo dela até já passou, ela já era para ter sido homologada e ainda não foi, mas caso ela seja e tenha ainda um ou outro ponto de ajuste, a Integra hoje está muito em consonância com aquilo que foi proposto pelas diretrizes. Entendi. Então, a Integra já
nasce em 2020, já adequada a esse projeto, né? Projeto de lei, não sei, para ser homologado, que já existia quando a Integra nasceu. Isso. O projeto, né, ele tem a sua primeira versão para homologação em julho de 2020, que é exatamente quando a gente começa a escrever o currículo autoral da escola. Então, uma vez que a gente está ali fazendo a escrita deste currículo, foi muito mais fácil para a gente direcionar todo o projeto político-pedagógico, regimento escolar, todos os documentos que a gente precisa para que a escola, de fato, possa funcionar. Muito legal. E então, vamos falar um pouquinho das diferenças, né? Porque a gente vê escola que fala, é bilíngue. Mas, na verdade, ela tem um projeto bilíngue. Qual que é a diferença entre uma escola bilíngue mesmo e uma escola com um projeto bilíngue? Essa é uma pergunta que vira e mexe, a gente está sempre respondendo por aí, e tem muitas pessoas ainda com muitas questões. A verdade é que uma escola que tem um projeto bilíngue, uma solução bilíngue, um sistema bilíngue, eles fazem uso de um material didático. E, praticamente, esse currículo é o que está ali no índice daquele material. Então, é proposto por editoras. Então, não há um trabalho ali da comunidade escolar de fazer um currículo autoral. Então, teoricamente, é um sistema de ensino A. Esse sistema de ensino tem ali um material de língua inglesa que prevê 3 aulas a 5 aulas na semana de inglês e a única disciplina que é trabalhada. Já a escola de educação bilíngue, né, que vai ter esse modelo, ela vai ter componentes curriculares, que são disciplinas que são trabalhadas por meio da língua. Então, por exemplo, não é que a escola tem 3, 5 aulas de inglês, ela tem as aulas de inglês, mas ela vai ter outras disciplinas que são dadas em língua inglesa. Então, essa que é a grande diferença. Entendi. Então, um projeto bilíngue. É muito comum acontecer também no contraturno, Sim, né? A aula à tarde, por exemplo, e o inglês de manhã. E aí exatamente. Diz que é um projeto bilíngue. Mas, então, ele não ensina, por exemplo, ciências em inglês. Exatamente. Ele ensina só o inglês. Ele traz, muitas editoras até colocam ali, por exemplo, no material, o livro tem 100 páginas, aí nas páginas, ao final de cada unidade, tem um projetinho que ele coloca lá, componente curricular, science, ciências. E eles vendem como se fosse, de fato, uma aula de ciências. Mas, na verdade, não é. Né? Então, ele está trazendo conteúdo de língua inglesa por meio da língua, mas não há, de fato, um desenvolvimento em habilidades e competências, por exemplo, previstas pela própria Base Nacional Comum Curricular. Entendi. Então, e aí a gente tem muitos casos também de escolas de carga horária estendida, que é o que você comenta, por exemplo, então do contraturno, né? que é diferente. Entendi. Que eles colocam, de segunda a sexta, de 8 às 11h30, é o meu normal, meu regular, né? Todas as disciplinas, ali eu vou ter 1 ou 2 aulas de inglês prevista pelo que a base traz, e no meu contraturno eu tenho um projeto que usa um outro material didático, que ali vai ter de 3 a 5 aulas na semana de língua inglesa. Né? E o que eu falo, assim, no final, todo mundo é bilíngue. Todo mundo vai sair falando inglês. Mas o que a família e os educadores precisam entender é o conceito. Do que eu estou trabalhando de fato? Eu estou trabalhando por meio da língua ou estou ensinando língua? Entendi. Porque se eu estou ensinando só língua, só repertório, que é a ideia do projeto, do sistema e do contraturno, eu não estou trabalhando por meio da língua. Então, essa que é a grande diferença. Entendi. E aí, outros termos que a gente usa. Escola de imersão, escola internacional. Explica pra gente, assim, já explica o conceito da Integra. A Integra é o quê nesse universo todo? A Integra é uma escola de educação bilíngue, porque a gente tem componentes hoje na escola que são avaliados por meio da língua, são ensinados e avaliados. Então, por exemplo, os alunos da Integra têm aula de Science, que é ciências. Então, todo aquele conteúdo, assim, que se você pega a Base Nacional Comum Curricular, que ela traz ali quais são as competências, habilidades, objetivos de aprendizagem que o estudante do primeiro ano, hoje no Brasil, precisa estudar. Esse mesmo objetivo, essa mesma competência e habilidade vai ser trabalhada só que por meio da língua.
Então, eles têm ali um material de suporte, mas as aulas de ciências são dadas em inglês. Entendi. Então, quando você pega uma escola internacional, por exemplo, ela não vai seguir a Base Nacional Comum Curricular. Ela tem que seguir o currículo internacional daquele outro país. Entendi. E o foco de aprendizagem tem que ser os exames internacionais. Os exames, por exemplo, daquele país, daquela instituição. Então, por exemplo, não se foca tanto em Enem, né? Por exemplo, PISME, aqui em Juiz de Fora. Tem um outro foco, o foco, né, em vestibulares, em provas externas, que vão estar avaliados naquele país. Entendi. A escola de imersão, ela vai proporcionar para o estudante uma realidade como se ele estivesse imerso dentro daquele país. Né? Mas, de fato, a gente vê que, por mais que você tenha um programa, uma solução, um sistema, uma carga horária estendida, e você consegue fazer um contexto de língua, todos eles trabalham por meio de imersão. Então, acaba sendo como se fosse uma metodologia também, uma abordagem aplicada dentro das suas práticas de sala de aula. Entendi. E aí tem uma questão que muitas famílias que procuram a escola, principalmente para a educação infantil, e aí principalmente os pequenininhos mesmo, 1 ano, 2 aninhos, que eles chegam e falam assim, 1 ano, 2 anos, ele não precisa saber inglês, mais tarde eu coloco. E me fala sobre isso, porque parece que tem toda uma explicação científica, né, para o bilinguismo. Quanto mais cedo, é melhor. Eu falo, independente da idade, né? Eu já tive alunas de 70 anos que foram aprender inglês, mas inglês como língua estrangeira. Não o processo que a gente faz hoje dentro da escola. Isso é preciso diferenciar. Mas, por exemplo, quanto mais cedo, melhor. Por quê? O cérebro dessa criança está em formação plena, o aparelho fonador dela também em constante desenvolvimento. Então, é mais fácil dela associar aquela língua, aquele repertório, aquele som que para ela. Então, por exemplo, às vezes a gente vai fazer aula de alemão, por exemplo. Por que a gente sai, às vezes, aula de francês com a garganta doendo, com o ouvido doendo? Por quê? Porque aquele som não é comum para a gente. Esse fonema. Então, quanto mais cedo inserindo dentro da rotina da criança, mais fácil. Sem contar nos benefícios do cérebro, né, do sujeito bilíngue da criança. Então, aqui em relação à atenção plena, concentração, memória de trabalho, retenção de informação. Isso tudo é benefício porque o seu cérebro está operando em duas línguas ao mesmo tempo. Então, a neuroplasticidade ali, né, dos neurônios, isso vai fazer muito mais sentido para a criança. Então, é muito comum, a própria criança vai incorporando nesse primeiro momento por meio de músicas, de brincadeiras, muito do lúdico, e quando você menos percebe, ela está incorporando isso no dia a dia dentro da rotina da casa dela também. Ô, Bruna, e outra dúvida que os pais têm também eu vou colocar meu filho numa escola bilíngue. Daqui a 3 meses ele está falando inglês, assim, fluentemente. Como isso funciona? Isso a gente tem que acalmar muito o coração dos pais também, mas a gente vê a questão do marketing, que é muito comum, por exemplo, na minha época, aprenda inglês fluentemente em 3 meses, e aí você era submetido a uma carga absurda de língua ali, você fazia um intensivo, mas você não praticava. Então, de fato, você aprende, mas o que você aprendeu? Você aprendeu a ler, você aprendeu a escrever ou você trabalhou suas habilidades orais? Então, dentro da escola que eu falo, Bruna, fui no almoço de domingo, levei lá na casa da minha sogra, meu filho não falou inglês, eu pedi para ele falar. E por que ele não vai falar? Porque não é um lugar, não é contextualizado. Né? Para que a criança use, de fato, a língua de forma natural e espontânea, tem que ser um ambiente onde ela já ouviu adultos, pessoas que ela conhece falando inglês. Se é uma casa que ninguém nunca ouviu uma música internacional, se ninguém assiste um filme com áudio original, está sempre escutando, né, dublado, então não tem a entrada da língua inglesa dentro daquele ambiente, não faz sentido para a criança simplesmente mostrar que ela tem aquela propriedade. Então, por exemplo, quando eu passo nas salas de aula hoje da Integra, né, eu só converso em inglês com as crianças. E é muito comum, muitas vezes, elas ainda não terem repertório para me responder aquilo que eu perguntei, mas elas entenderam, porque elas me responderam em português. Então, eu faço a pergunta em inglês,
Elas entendem o que eu pergunto, mas me respondem em português, ainda algumas, principalmente as menores, porque elas ainda não têm tanto repertório. A partir do momento que elas vão evoluindo, né, o currículo de forma autoral, espiralada e gradativa, isso vai trazendo repertório e daqui a pouco tempo eles vão dar conta de responder também. E eles vão se sentindo cada vez mais à vontade, né, no ambiente de bilinguismo que é promovido na escola, eles vão se sentindo mais à vontade Exato. em falar também, E né? procurar quem são aquelas pessoas que eles já identificam que eles podem se comunicar por meio da língua. Porque se eles entendem, o professor Y só fala em português, o conteúdo dele é em português, por que eu vou falar com ele em inglês? A não ser que esse professor, que é importante, que uma vez que você está dentro de uma escola de educação bilíngue, por mais que o seu conteúdo não seja em inglês, mas você tem que estar alinhado à cultura da escola. Sim. Então, você pode começar a sua aula cumprimentando os seus alunos em inglês. Termos que você se sente confortável para falar e escrever no quadro em inglês, você pode. E isso é legal também, que até os demais colaboradores, né? O pessoal do Exatamente. administrativo, vocês também têm um projeto de Isso. inglês para os funcionários, né? Que é a Integra Halftime, porque a gente traz ali esse inglês até para os funcionários que ainda não sabem inglês, mas que querem aprender para se comunicar com os estudantes, ou às vezes, igual o caso que a gente já tem família já vindo de outros países para a Integra. Então, pelo menos para eu poder me cumprimentar, pelo menos o básico, o que eu preciso? E a gente hoje a gente tem 5 turmas dentro da Integra, que vão desde dos cargos mais simples ao da alta gestão da escola, onde todo mundo tem feito essas aulas ali para se desenvolver. Agora, outra dúvida. Meu filho tem 12 anos, nunca estudou numa escola bilíngue, tem o básico do inglês. Ele pode ir estudar na Integra? Pode. E como é que vai ser isso? Pode, né? É o que eu falo, a gente nunca vai negar uma matrícula simplesmente porque o estudante não sabe inglês. Porque, assim como ele não sabe inglês, pode ser que ele ainda não saiba matemática, que ele não saiba ciências. Então, como que a gente vai fazendo isso? Então, dentro da Integra, a gente criou o projeto da Integra Halftime também for Students, que ali a gente coloca como se fosse um reforço de língua inglesa. Então, a gente faz uma avaliação diagnóstica, né, com esse estudante, e a gente vai avaliá-lo em 4 grandes competências. E é a partir do resultado e daquilo que é esperado de cada turma, esse estudante ele tem ali 4 vezes na semana ou de uma vez na semana a oportunidade de fazer essas aulas de reforço para que ele se sinta mais confortável com a turma. Mas, claro que o professor sempre vai ter um olhar de acolhimento para entender a trajetória deste aluno. Tem um apoio Tem um específico apoio ali, também, né? que a gente conversa muito com a família também. E a gente vai comunicando o avanço desse estudante, assim como a gente faz com matemática, ciências, humanidades, língua portuguesa, assim como a gente tem as monitorias para as línguas que são trabalhadas, né, na língua portuguesa, a gente também tem dentro da língua adicional, no caso do inglês. E como é que é uma aula, um dia inteiro, né? Vamos pegar uma rotina de um estudante na Escola Integra, que é uma escola bilíngue de verdade. Ele chega falando inglês e só na aula de português ele não fala inglês. Eu sei, tá, como funciona, mas é só porque gostaria que você esclarecesse para o pessoal. Isso. Só na aula de português que ele não fala inglês, ele fala inglês o tempo todo. Como é que funciona esse dia a dia, né? Até para as pessoas se sentirem confortáveis. Porque, realmente, um estudante de 12 anos, né, que sai de uma escola, digamos, tradicional, ou que não é bilíngue, ou que nunca teve uma base forte de inglês, e aí vai estudar numa escola bilíngue. Nossa, ela vai falar inglês o tempo inteiro, eu vou ficar perdido completamente, os meus amigos vão brincar em inglês. Enfim, como é que funciona? Lembra quando eu te respondi falando dos benefícios, né, da questão do cérebro do sujeito bilíngue? Então, o que a gente faz? Eu não tenho, no período da manhã, as disciplinas em inglês, no período da tarde em português. Não, a gente vai intercalando ao longo do dia, até para a gente garantir que a gente vai ter, ao longo do dia, metade das experiências em português e metade em inglês. E dentro da troca dos próprios professores, isso também acontece. Então, pode ser que o primeiro horário seja de uma disciplina que esteja sendo ministrada por meio da língua inglesa e a segunda por meio da língua portuguesa. Então, o cérebro desse estudante está completamente em ativação para entender, opa, estava escutando uma língua, agora já estou escutando outra. Bilíngue mesmo, né? Duas línguas, não é só o inglês. Não é só o inglês. As
duas línguas acontecendo. Então, a própria escola, a gente precisa ter identificação, lugares onde o inglês vai estar presente. Então, é muito comum nos murais, né, dentro das salas, as duas línguas estarem presentes. Vocês vão ver que não tem só uma parede portuguesa, a outra parede do inglês. Não, as duas línguas em conjunto. Né, durante as brincadeiras também, principalmente na educação infantil ao grade 2, onde a gente tem a presença da assistente bilíngue, que a gente fala que o momento do playtime é um momento que tem que ter intencionalidade pedagógica. Então, se eu estou levando meus alunos para o parquinho, por que eu não posso dar orientação para eles em inglês? Na hora do lanche em inglês, é um momento de eu trazer, introduzir para eles nomes, conceitos, que talvez a aula sobre alimentos vai ser somente depois. Então, ele já chega ali na aula já sabendo os comandos, os nomes das frutas, dos alimentos, das próprias brincadeiras. Então, a gente fala, não tem um momento que eu aperto meu botão, agora eu só falo inglês, e aqui eu aperto português. E no meio das aulas de língua portuguesa, e na aula de inglês isso acontece também, às vezes o professor está dando o seu conteúdo em português, e o aluno já entendeu aquilo, mas ele responde em inglês, ou o contrário. Isso é o conceito de translanguage. E isso é o que faz da Integra uma escola inovadora, porque a inovação não é simplesmente tecnologia, é inovação na forma de você avaliar. É muito comum, por exemplo, na prova de Science, que teve agora, do Grade 3, as perguntas tinham perguntas em inglês e português. E aí, perguntas em inglês, tinham crianças que respondiam aquela pergunta em inglês, mas tinham crianças que respondiam em português. E está tudo bem, porque esse é o conceito. Ela entende o que está sendo perguntado, mas, às vezes, ela prefere responder naquele outro idioma, ou ela ainda não tem repertório para responder naquele outro. Então, a partir do momento que a criança tem consciência, que ela domina essas duas línguas, ela tem propriedade e consegue utilizar, isso é translanguage de verdade. Entendi. Então, é muito bacana. Então, essa que é a rotina do dia a dia. A gente quer sempre potencializar para que essas duas línguas aconteçam simultaneamente. É igual o processo de alfabetização. Eu não vou alfabetizar apenas em português e depois eu te alfabetizo em inglês. Não, eu alfabetizo apenas uma vez na vida. Então, como a gente está no Brasil, a gente é alfabetizado em língua portuguesa primeiro e depois são os processos de transferência e as técnicas de alfabetização e biletramento dentro da língua inglesa com a criança. Muito legal. Ô, Bruna, e aí para a gente ver o bilinguismo acontecendo na prática, a gente pegou algumas imagens de umas aulas lá na Integra. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Brush. Floss. The letter for now is normal, okay? Toothbrush. Toothpaste. And floss. The question is, what is this, okay? So, Iris, what is this? Yes. What is this? What is this, Iris? Tooth? Floss. Floss, yes or no? Yes? Toothpaste is very good. And Franciele, come on, let's go. What is this, Franciele? Toothbrush, it's amazing. Isaac, come on, let's go. Isaac, what is this? One. Two. It's very good. Nice slide to show you, but today I'm going to produce, so you're not going to need me a lot. You remember what's the topic we have here? Meanings. Yes. And guys, we saw some words yesterday connected to meanings. Can you help me remember some words we saw yesterday? Viral catchphrase. A catchphrase. The visual. Visuals. Nina, what did you say? Memorable. Viral. Memorable. Viral. Miguel, you said viral. Do you remember the last thing on the internet that went viral?
Can you help, guys? What's the last thing you remember that went viral on the internet? O cara que comprou a maquiagem da... É, da Virgínia. Legal, né? Bruna, comenta pra gente, porque eu acho que ali mostrou muito tudo que você falou, né? A gente tem duas realidades, né? O primeiro vídeo é uma disciplina, né, que é a componente curricular de Global Challenge, onde o professor vai dar o seu conteúdo por meio da língua e os alunos ali vão responder também. No caso, era uma aula mais voltada ali para o DS3 de saúde e bem-estar, então, onde a gente fala sobre conceitos de higienização básica, e ele vai apresentando e os próprios alunos já vão falando frases Ali de comando. Era uma turminha do Grade 1. Grade 1, é Grade o primeiro ano. Primeiro ano. No segundo vídeo, que já é uma aula de língua inglesa, o professor ali, ele está dando uma aula de prefixos em inglês, né, que é muito comum em português, assim, também dentro da língua inglesa tem, e ele acaba engatando dentro de um assunto ali de vírus, né, porque eles vão falando ali alguns prefixos que vão dando essa ideia, e aí o professor faz a pergunta, né, qual foi o último assunto que você viu que se tornou viral? E por mais que o estudante ali, no caso, que é um estudante que não está com a gente desde o começo, que entrou no meio do caminho, ele ainda não tem um repertório, mas ele entendeu a pergunta do professor. E ele responde, né, falando ali de uma situação que viralizou aí nos últimos dias. Então, a gente vê que esse bilinguismo acontece. E aí, se a gente continua o vídeo, o professor vai trazer para o aluno como que ele fala deste assunto por meio da língua. Que aí é uma aula de língua, né? É a diferença. Então, no primeiro vídeo, né, a gente tem uma aula por meio da língua, que é para falar de outros conceitos, e no segundo vídeo é uma aula de língua inglesa para falar ali de gramática mesmo, né? Onde está sendo trabalhada a sintaxe da língua inglesa, mas também associado a um conceito do que está acontecendo agora. Não é aquela aula tradicional que você vai ver verb to be, pelo amor de Deus, não. Então, o professor pega de um assunto que está acontecendo no dia de hoje, né? O mundo globalizado, coisas que são comuns à vida desse estudante, onde ele vai trazendo o conteúdo de língua inglesa para explicar. É muito legal, porque aí a gente já cai num outro tema, que a gente, inclusive, tem um outro talk a respeito, que é a metodologia ativa, né? Usada o tempo todo aí. Exatamente, porque não tem como a gente trabalhar o conceito, né, de bilinguismo, o socioemocional, a inovação, a excelência acadêmica como um todo, se a gente não adequa a uma proposta que é centralizada no estudante. O aluno, de fato, é o protagonista, não é o professor, né? Mas como que o professor potencializa o protagonismo do seu estudante por meio da metodologia ativa. Então, como que a gente coloca ali os alunos em pares, a posição das carteiras, a forma que a gente apresenta o conteúdo, que não é aquela aula expositiva. Então, isso tudo vai fazer parte para potencializar de fato o protagonismo do nosso estudante. Ah, é muito legal. Eu vou falar algo que já está virando clichê, que é assim, eu queria ficar aqui o dia inteiro conversando com você a respeito. Porque, assim, bilinguismo é uma dúvida porque ainda é muito recente, né? Sim. Principalmente no cenário de interior de Minas, né? Exato. E tem muitas dúvidas aí que ainda rondam o bilinguismo, mas é bom saber que a gente tem uma especialista como você lá na escola, né, que é responsável pelo programa, pela execução do programa, para a gente conseguir aí ser uma escola bilíngue de verdade, real, né, que existe na prática, não só na teoria. Eu queria te agradecer muito a presença, muito a sua disponibilidade, que eu sei que seu dia é louco, mas para você estar aqui falando um pouquinho para a gente. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Lu. Eu agradeço a oportunidade também para trazer mais informação sobre o conceito, né, de bilinguismo. É uma coisa que eu adoro falar também. Então, se surgir mais dúvidas, estou à disposição para estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, eu queria agradecer vocês, né, por ter ficado aí com a gente. Eu sei que existem muitas dúvidas e a Bruna tá lá na Integra para responder essas dúvidas para vocês. Fica mais uma vez um convite para vocês irem conhecer a nossa escola presencialmente. Eu vou estar lá recebendo vocês. E enquanto vocês não forem lá, vai acompanhando a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, @escolaintegra. Lá tem muita informação sobre o nosso cotidiano. A gente está no YouTube, Escola Integra, e também no nosso site www.escolaintegra.com.
Eu espero vocês ou online ou lá presencialmente. Até a próxima.